dia a todos. Esse dia é muito especial para a nossa igreja. Hoje nós completamos 6 anos na nossa igreja, passamos por muitas coisas. E agradecemos a todos que podem estar aqui presentes conosco. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos dar início aos avisos do conselho, lendo Colossenses 3:17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Nossa gratidão aos que nos visitam e aos que nos assistem. Aos que nos assistem, venham nos visitar aqui na nossa igreja, vocês serão muito bem-vindos e será um prazer tê-los aqui conosco aqui na nossa igreja. Nós agradecemos aos que estão nos visitando de longe, ao João, a Raquel e a Nina, muito obrigado. A Eli, a Henrique Salmos, vieram lá de Aputi, muito obrigado. A Elas, o Luiz, o Pedro, o Henrique e a Beatriz. O Francisco e a Silvana, também muito obrigado. O pastor Ernst, muito obrigado. Verena Ernst, muito obrigado por ter vindo. A Kenny, amigo do Gabriel, muito obrigado. O Nico e a Dota, também, muito obrigado. E a Maria Odete, muito obrigado também por tua presença aqui conosco. Nós também queremos agradecer as cartas de felicitações que nós recebemos do gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. André Mendonça, do presidente da AECRAL, reverendo Huerta Brasil, da presidência da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, do gabinete da presidência da Comunhão Mundial de Igrejas Reformadas, sede em Hannover, na Alemanha, do bispo da Diocese de Apucarana, Dom Carlos José, da IR de Itararé, da IR de São Martim, Ponta Grossa, da Igreja Cristã Reformada de Vancouver, no Canadá, da Primeira Igreja Presbiteriana da Port Charlotte, na Flórida, nos Estados Unidos, da Igreja Batista Reformada de Ramanuzu, no Japão, da Igreja Presbiteriana Central de Botucatu, São Paulo, da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Botucatu, São Paulo, e da Primeira Igreja Presbiteriana Unida de Vitória do Espírito Santo. Gratidão ao reverendo Emerson Maia, muito obrigado de novo por ter vindo. O Conselho agradece de coração ao reverendo Emerson pela disposição de estar conosco aqui neste domingo tão especial. E hoje é o dia da Bíblia. Temos muitas Bíblias aqui, celebrando o segundo domingo de dezembro, a vida em evidência, a importância das Escrituras para a vida e a sociedade. No próximo domingo, dia 17/12, às 9 horas, teremos a nossa escola dominical às 6h30. O culto a escola dominical às 9 da manhã e o culto às 6h30. E comissão de exame de contas. Nós tivemos o exame de contas da igreja, e ali na parte de trás vai ter onde a comissão fez o relatório do exame de contas da igreja. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Alguém você deixa o Marcos nervoso. Ele fica olhando para você, e você fica rindo para ele. Não pode, entendeu? Que coisa? Você já aprendeu, né? Você já sabe. Mas a nossa gratidão, realmente a nossa alegria e gratidão em receber cada um dos irmãos e das irmãs nesta manhã para celebrarmos o 6º aniversário da nossa igreja, que realmente começou, o nosso primeiro culto no dia 10 de dezembro de 2017. Foi quando iniciamos esse trabalho lá na garagem de casa. E
listei aqui, estavam lá naquele primeiro culto, eu, minha esposa, meu filho, minha filha, o Tuti, a Mário, a dona Thelma, a Mara, a Fofa, o seu Wilson, a dona Lúcia, o Leonardo, a Lília, o Gabriel e a dona Maria Luísa. Estávamos em 16 pessoas naquele primeiro culto, depois fizemos o segundo, e outros irmãos que não puderam estar nesse primeiro culto também vieram, e hoje, pela graça do Senhor, comemoramos esse 6º aniversário com muita alegria, com muita gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, por sua obra nas nossas vidas. A todos que nos visitam, aqueles que nos assistem, a nossa mais profunda gratidão, mesmo como Ernest já nomeou aqui. Essas Bíblias, especialmente no dia da Bíblia, estão aqui. Temos feito isso constantemente. Se você tem alguém, quer presentear alguém com uma Bíblia, pode pegar e levar, né? Nós vamos continuar distribuindo as Bíblias, e como foi colocado no Boletim Brasil, é o primeiro país do mundo que mais distribui Bíblias. 4,8 milhões de Bíblias foram distribuídas no ano passado. Depois nos Estados Unidos e outros países. Continuemos semeando a palavra do Senhor. Obrigado mais uma vez, reverendo Ernest, pela alegria e disposição de estar conosco mais uma vez. Foi professor de teologia do pastor João e também conheceu o pastor Leonardo, pai do nosso irmão pastor João. Então, uma alegria muito grande recebê-lo aqui, reverendo. Queremos acender a nossa segunda vela do Advento. A primeira vela fala dos profetas, aqueles que falaram desde o Antigo Testamento sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta segunda vela do Advento fala de João Batista, aquele último profeta que também preparou o caminho para a chegada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu convido a Ana Línia que vem aqui, e a nossa vela ela é moderna, ela acende, mas nunca acaba. Então você vai ter o privilégio de acender esta velinha aqui. Olha só que fácil. Obrigado. Não queima a mão, né? Esta coroa do Advento, ela nos remete a toda a obra de salvação, ao anúncio do nascimento e da chegada de nosso Senhor Jesus Cristo. E é esse o motivo também da nossa alegria, motivo da nossa gratidão a Deus por estarmos reunidos nesta manhã. E assim vos convido a se colocarem em pé e a elevarmos a Deus, cada um, a sua oração particular e silenciosa, invocando a presença do Senhor sobre a sua vida e sobre este culto nesta hora. Irmãos e irmãs, o nosso socorro e a nossa esperança estão no Senhor, que fez o céu e a terra, que mantém a sua fidelidade para sempre e que nunca desampara as obras das suas mãos. Em nome deste Deus, eu vos saúdo nesta manhã, graça e paz a todos vocês, da parte de Deus o Pai, da parte de Jesus Cristo o Senhor e da parte do Espírito Santo, o Consolador. Amém.
No 6º aniversário da igreja, nós saudamos a boa obra de salvação em Cristo Jesus, lendo o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, nessa Bíblia que está aí nos bancos, está na página 782. Lucas, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 14. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite, e o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixa e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Amém. Cantemos o hino 215. A Ti seja dada a honra, a glória e o louvor agora e para sempre, Senhor. Porque o Senhor é bom, porque a Tua fidelidade, a Tua misericórdia não tem fim, e se renovaram nesta manhã.
Por isso nos reunimos na tua casa, casa de oração para todos os povos, para invocá-lo, para cultuá-lo, para adorá-lo, Senhor Deus, por tudo que és, por tudo que tens feito e por tudo que ainda farás em nossas vidas por meio do teu Espírito Santo que habita em nós e que está presente aqui. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos conduza em cada ato deste culto, que o Senhor abra o nosso coração e entendimento para ouvirmos, entendermos e praticarmos a tua santa palavra. Ó Deus, a Ti, Senhor Deus, devotamos a nossa mais profunda gratidão pelo 6º aniversário desta tua igreja aqui em Arapongas, a qual o Senhor tem nos colocado para servir ao Senhor e ao seu reino. Assim, ó Pai, abençoe-nos nesta hora, e nós te pedimos isto no nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Podemos encerrar.
Cristo nos convida a confessarmos a Deus os nossos pecados. Vamos fazer a leitura responsiva que está aí no nosso boletim. Estou vendo aqui a Sandra Cássio, obrigado, irmã, pela visita. Está uma natação, Crepaldi. Deus abençoe a irmã, toda a família. Amém. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sempre visto de vós todos, porque vos tenho no meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo, e peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Cantemos. Meu
Que esteja orando, confessando a Deus os seus pecados nesta hora, à luz do texto que acabamos de ler. Nós somos contemplados por essa maravilhosa graça do Senhor, para que cresçamos no amor, na ciência e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que confessamos de coração e em nome de Jesus, Ele, que é fiel e justo, perdoa todos os nossos pecados. Após alguns instantes, convido nosso irmão querido, pastor Francisco, que nos eleve a Deus com uma palavra de oração. Francisco foi nosso aluno, né, pastor Hermes, no curso de teologia, lá na Unicesumar. Foi durante muitos anos pastor da Igreja Bolívia, junto com o pastor Milton Tuller, lá em Maringá. E há quanto tempo, Francisco, você veio para a Igreja Independente? E há 3 meses ele transferiu-se para a 6ª Igreja Presbiteriana Independente em Maringá, também para o nosso querido pastor Edson Gutierrez, e está lá, trilhando esse caminho para chegar também, com a graça de Deus, a continuar o seu ministério. Obrigado, Francisco. Obrigado, Silvana. Em pé, vamos cantar, vamos louvar ao Senhor com 2 cantos. Aleluia.
adoração ao nosso Deus, quero convidar o pastor João para que esteja orando. Eu convido também o reverendo Emerson para que esteja aqui à frente, orando com ele, pedindo a iluminação de Deus sobre a vida do reverendo e a palavra que Deus colocou também no seu coração. Por favor. Vamos orar. Uma alegria poder orar aqui com os irmãos. Meu professor, seminário, reverendo Hermes, tem grande alegria. Senhor, nosso Deus, amado Pai Celestial, louvamos o Teu nome nesta manhã, como estamos na Tua presença, para juntos adorarmos a Ti, em ação de graças por mais um ano do trabalho, onde esta igreja pode, aqui em Arapongas, servir a Ti, como farol para irradiar a luz de Cristo no mundo. Obrigado também, porque mesmo como seres humanos pequenos e frágeis, nós temos um Deus que é forte e um Deus que é perfeito e que, com a autoridade da Tua palavra, fala aos nossos corações. Amém. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa, nesse momento, também iluminar o nosso irmão, o reverendo Hermes, tem que mostrar a palavra, que ele possa, com o coração cheio de alegria e ousadia, poder pregar o Evangelho e que ela califunde em nossos corações. Para que a tua igreja aqui em Arapongas, também esses irmãos, irmãs e famílias possam também com um coração alegre, edificados, levar essa palavra junto de si, para servirem a Ti e viver e praticá-las em suas vidas. Abençoe esse momento de edificação, que é um momento central quando nos reunimos na casa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, é uma satisfação voltar a esta igreja. Eu não sei quantos anos faz que eu estive, 2, 3 anos, tem noção não? 2, 3 anos, e hoje pelo Waze eu sabia que o lugar era diferente. Eu falei, o Waze está errado ou mudou de lugar. Mas por outro lado, quando eu aqui estive, já havia um projeto de construção, de ampliação, e o reverendo Edrei, dentro dos atributos que Deus lhe concedeu de dinamismo, obviamente com o apoio da igreja, ela se espera mesmo que tivesse um lugar maior, que construísse outro lugar, e assim foi. Assim foi. E me deparei com essa belíssima capela. Me senti fora do Brasil. Me senti na Holanda, ou a Holanda eu não conheço, mas na Alemanha, ou mesmo em região de Arapoti, que eu conheço melhor, alguma região do sul, com as capelas holandesas, alemães, muito bonito, muito bom gosto. Vocês estão de parabéns pelo local de adoração. Não é o local de adoração que determina o culto, mas sem dúvida o local de adoração é uma expressão, ou pode ser uma expressão do cuidado que temos para com a nossa adoração ao Senhor, manter a nossa casa, a casa do Senhor bem cuidada. Eu não posso deixar de agradecer ao pastor Edrei pelo convite que ele fez para estar com vocês neste 6º ano de organização. Passa tão rápido o tempo, e quando ele fez menção do pastor reverendo João, eu nem imaginava que ele estaria aqui. Eu achei meio estranho ele
recapitular, reverendo Leonardo, né, já descansa no Senhor, e logo me veio à mente uma coisa estranha para vocês, a minha monografia de seminário. A maioria de vocês não era nascido em 79, mas na minha igreja não chama de monografia, chama de tese. E porque o reverendo Leonardo me ajudou a traduzir do holandês textos para a minha monografia. E o reverendo João era um menininho de 2, 3 anos, eu acho, 2 aninhos ainda, acho que gordinho, cabelo escorrido, devia ter isso, eu não sei o ano que ele nasceu, mas não precisa dizer, mas não foi muito depois de 76, por aí, então daí dá para concluir. Então, lá na sua casa, sua sala, o seu pai me ajudava a traduzir do holandês para o português, para me ajudar na minha tese sobre providência de Deus. E pela providência de Deus, aqui estamos juntos, relembrando histórias. Me permita essa intimidade de gastar o tempo falando essas coisas. Eu trago um abraço fraterno de minha igreja, a primeira igreja presbiteriana de São Bernardo do Campo, na qual eu tenho uma grande alegria de ser um dos pastores auxiliares já há muitos anos, já 15, 16 anos. E aqui estou eu com muita satisfação. E desejo que Deus continue a abençoar esta igreja e que ela continue a crescer, se desenvolver no testemunho fiel do Evangelho. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, eu quero ler com vocês 2 textos da palavra de Deus. O primeiro deles se acha em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, a partir do verso 6. Atos 16, a partir do verso 6, a visão em Troade. Diz assim a palavra de Deus, Atos 16, a partir do verso 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual o varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito de Colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos julgou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Amém. O segundo texto que eu quero ler com vocês é um texto que já foi lido em Filipenses, capítulo 1, a partir do primeiro verso. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, a partir do primeiro verso. Filipenses 1, a partir do primeiro verso. Diz assim a palavra de Deus:
Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graça a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provares as coisas excelentes e serem sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Meus irmãos, existe um período na história denominado com muita má vontade de Idade Média. Eu digo com muita má vontade porque, em geral, quem denomina o período é quem vem depois. E quem vem depois tem má vontade. É por isso que a Idade Média chamava de Idade das Trevas. E às vezes você aceita uma denominação de acordo com o seu gosto. Se você gostou daquilo ali, você não quer nem investigar. Então, como no Renascimento chamou-se Idade Média de Idade das Trevas, esse nome e essa designação ficou. Idade Média vai do século, grosso modo, 5 até o século XV. Eu digo que é um nome estranho, porque toda idade é média, né? Entre o 5 e depois. Mas assim ficou. A Idade Média foi um período de grandes contradições, grandes problemas, inclusive espirituais. Porém, a Idade Média teve pelo menos duas coisas muito importantes que nós não podemos deixar de mencionar para fazer justiça a ela. E depois podemos falar de aspecto negativo. Um dos pontos muito importantes na Idade Média é o surgimento das universidades modernas. O conceito de universidade que temos vem da Idade Média desde o século XII. Então, isso foi muito importante na Europa, ao ponto de, no final do século XV, nós já tínhamos na Europa mais de 75 universidades. Isso foi uma grande contribuição da Idade Média. E uma outra contribuição muito importante foi a invenção da imprensa no tipo móvel. Os chineses tinham inventado isso antes, mas não deu certo. Pelo que parece, pelo excesso de fontes, não deu certo. Eles abandonaram isso. E isso, nos tempos modernos, veio a surgir lá sob a orientação, sob a liderança de Gutenberg, que foi financiado e acabou falindo depois. Mas Gutenberg é o pai da imprensa moderna, e isso veio trazer uma contribuição de grande, incalculável relevância. Bom, dito isso, devemos observar que na Idade Média, ou na transição da Idade Média para o Renascimento, onde a reforma ocorre, nós vamos encontrar um período de grande angústia, de grande ansiedade espiritual. As angústias que Lutero enfrentou são angústias não só de Lutero. É claro que Lutero não tinha consciência disso. Ele achava que os seus problemas pessoais eram só dele. Ele não podia imaginar que dezenas, centenas, milhares de pessoas sentiam a mesma dificuldade, o mesmo problema, ainda que não soubessem verbalizar a sua questão. E o problema era como encontrar a paz com Deus, como me relacionar com Deus. Até que Lutero encontra o caminho da reconciliação com Deus, que eu menciono isso posteriormente. O fato é que as Escrituras, entre outras verdades,
ela nos ensina que Deus é soberano, que Deus exercita o seu poder e que Deus nos conduz a uma segurança plena nele, a despeito das circunstâncias adversas. E no texto que lemos no verso 6, Paulo diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele diz: olha, eu estou convencido, eu estou confiante, eu estou tranquilo quanto a isso. Percebam, um período de ansiedade e angústia. Aqui está um homem que diz que quanto à obra de Deus, ele está tranquilo, ele não está ansioso, ele não está perplexo, ele não está dominado pelo medo, ele está em paz quanto a isso. Eu quero, nesta manhã, expor esses textos sob essa perspectiva, sobre a boa obra da salvação. E uma das verdades que aprendemos nesses textos é que a boa obra da salvação é iniciada por Deus. Paulo está inteiramente convicto de que foi Deus quem começou aquela obra entre os irmãos, esta obra de salvação. E quando ele olha a história, quando ele olha o surgimento da igreja de Filipos, não há, meus irmãos, uma outra alternativa para isso. Deus é quem o dirigiu ali. Foi Deus quem aplicou a mensagem do Evangelho no coração daquelas pessoas. E é importante entender que Deus se vale dos meios, mas Deus não é cativo dos meios. Você muitas vezes tem vários meios, mas você estabelece um meio. E a partir do momento que você estabelece um meio, você não pode mais usar o outro, porque você eliminou os outros. Deixa eu ilustrar. Hoje eu vim para cá e eu tinha tirado os cabos de carregador de celular de um carro para o outro e peguei um errado. Quando eu peguei o cabo, olhei, era chatinho e não aquele Czinho. E meu celular era um Czinho. Eu olhei na bateria para Deus. Bom, eu eliminei todos os outros meios e eu trouxe o cabo errado. Bom, se eu trouxe o cabo errado, eu tenho que agora vir poupando meu celular, porque o Waze consome muito. Agora, disse eu estou cativo do meu meio, o meio que eu escolhi. Deus não. Deus usa meios porque Ele quer usar meios. Ele estabelece os meios. Mas Deus pode agir sem meio algum. Ele pode dizer: haja luz e há luz. E Ele pode fazer milagres através de pessoas e Ele pode agir de forma direta. Ele pode usar o lodo para dar a visão e pode não usar o lodo para dar a visão. Ou seja, Deus é o Senhor. Então, nós somos meios ordinários. Nós levamos a palavra a pessoas. Nós levamos o Evangelho. Mas nós não podemos levar esse Evangelho ao coração de ninguém. Nós levamos até os ouvidos. E pronto. É Deus, pelo seu Espírito, quem introduz esta palavra no coração. O instrumento ordinário somos nós. Porém, o poder é de Deus. É Deus quem leva as pessoas a compreender o Evangelho. Eu não consigo fazer isto. Eu não consigo convencer espiritualmente a ninguém. Por isso que a obra é de Deus. E Paulo tem consciência disso, tanto historicamente como espiritualmente. Mas como historicamente? Isso nos traz ao texto de Atos. Quando nós vemos no texto de Atos, Paulo não pretendia ir a Filipos. O projeto de Paulo era outro. Mas o Espírito do Senhor o direcionou para Filipos. E agora ele chega a Filipos. E lá havia poucos judeus em Filipos, não havia nenhuma sinagoga, havia um lugar de oração. Isso indicava a existência de poucas famílias judias.
E Paulo não tem nenhum problema, ele vai lá e prega para aquelas pessoas. As mulheres estavam reunidas no lugar de oração. E o registro lá nos versos 13 e 14 de Atos 16 diz: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Vejamos aqui 2 detalhes. Lídia ouvia com atenção e prazer o que Paulo dizia. A ideia aqui de escutar é de escutar com atenção. Ela não é desleixada, conversando para cá e para lá, desatenta. Ela escutava com atenção. É daqui que vem a nossa palavra acústica. Ela ouvia com atenção. Ela era uma mulher que sabia se portar bem no lugar social e sabia de alguma forma que aquela mensagem era interessante. Tinha algo importante naquela mensagem. O segundo aspecto foi Deus quem abriu o coração de Lídia, porque diz: o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Paulo não tinha poder para abrir o coração dela. E abrir aqui é abrir completamente. Isso é aplicado para algo físico como algo espiritual. A palavra tem o mesmo sentido. Se o Senhor não abrisse o coração de Lídia, ela poderia achar aquilo interessante, podia achar aquilo maravilhoso e não haveria conversão. Por outro lado, ela poderia achar aquilo terrível, absurdo, e não significaria que ela não se convertesse. Porque se o Senhor abriu o coração das pessoas, o Evangelho é poderoso para transformar vidas. O poder é de Deus. A efetividade da pregação está no Espírito Santo de Deus. E o caso de Lídia não é exceção. Quando nós vamos em Lucas capítulo 24, os discípulos estão no caminho de Emaús, estão frustrados, resmungando um com o outro, e a gente entende. Às vezes a gente se frustra com as nossas expectativas e não com as promessas feitas. É muito comum acontecer isso. Você idealiza algo e se frustra com o que você idealizou, não com o que de fato foi prometido. Eu costumo fazer uma brincadeira com alguns jovens mais próximos meus, uma pergunta que ninguém me dá resposta convincente. Eu digo o seguinte: por que vocês vão mais alegres para a festa do que voltam? Em geral, a alegria de dar festa volta mal-humorado. Tente brincar com um jovem depois de uma festa. São mal-humorados, com sono, com cedo. Parte eu sei que é o cansaço do jovem também, mas em parte é porque a festa não foi tão boa como eles imaginavam. A expectativa é melhor do que a coisa. De certa forma, era isso que Agostinho falava. A esperança é melhor. Então, você, na realidade, idealizou algo. Eles estavam lá e nós esperávamos que ele restauraria o reino. Nós já se passaram 3 dias, estão mais frustrados. E o Senhor se coloca lá no deles e caminha com eles. E o coração deles ardia, mas eles não entendiam bem. Até que o Senhor se retira do meio deles. E eles se espantam com aquilo. E eles dizem um para o outro sobre isso. Que lhes ardia o coração enquanto o Senhor expunha as Escrituras. E a narrativa do texto é essa. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se diz: abriram os olhos, a mesma palavra para o Senhor abrir os olhos a Lídia. Então, tendo-lhes partido o pão, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras?
uma curiosidade que eu acho magnífica nesse texto é que a palavra para expor a Escritura, expor, é a mesma palavra para abrir o entendimento. Se torna muito simples a mensagem. Nós abrimos o texto e Deus abre o coração. Abramos o texto. Pedimos discernimento a Deus, peçamos discernimento a Deus e falemos a palavra de Deus. E Deus é quem vai abrir o coração. Enquanto o Senhor expunha, abriu o texto, o mesmo Senhor nos abriu o coração. Mas só Deus pode fazer ambas as coisas. Nós podemos fazer apenas uma delas. Na sequência do texto de Lucas 24, agora Jesus Cristo está em Jerusalém, conversando, explicando com o resto dos discípulos. E o texto diz assim, conforme Lucas resume: então lhes abriu novamente o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eles não entendiam as Escrituras. Jesus Cristo mostra tudo que está escrito sobre ele na lei, nos salmos e nos profetas. E eles ouviram aquilo ali. Eles conheciam alguma coisa, mas o Senhor lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E eles compreenderam. Percebam então, meus irmãos, que a boa obra da salvação é iniciada por Deus. É Deus que nos leva, é Deus que nos chama, é Deus que nos conduz a pregar e é Deus quem abriu o nosso coração. Você nem percebeu, eu também não, quando nós fomos chamados por Deus. Quando Deus nos deu discernimento para entender aquela palavra que muitas vezes já tínhamos ouvido tantas vezes, mas agora nós entendemos salvadoramente. Era o Espírito de Deus agindo. E Paulo diz: olha, aquele que começou a boa obra, aquele que começou a boa obra é Deus. É Deus que começou aquela boa obra. É Deus que começou esta igreja. É Deus quem chamou o seu povo. É Deus que operou o coração de vocês. Um outro aspecto sobre essa boa obra da salvação é que ela é pela graça de Deus. No verso 2, voltando agora ao texto de Filipenses, Paulo diz: graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A salvação, meus irmãos, ela não começa por eu me sentir bem, encontrei uma satisfação diferente. Não, isso aí pode acontecer num segundo momento. A salvação, muitas vezes, no primeiro momento, traz guerras interiores, porque ela traz uma inquietação, um confronto onde estavam muito bem as coisas estabelecidas. Estavam muito bem estabelecidas. Estava tudo ali muito bem engripado, você que conhece a expressão, está tudo enferrujado, gorduroso, preso, então está tudo bem harmoniosamente danificado. Quando você vai limpar aquilo ali, os problemas aparecem. Os mecânicos sabem mesmo que estão falando: não mexe isso não deixa assim mesmo, está funcionando, então não mexe. A salvação vem trazer nova vida. A salvação começa por uma mudança de relação com Deus. Essa é a questão fundamental. Nós estamos numa condição de inimigos de Deus. Nós rompemos com Deus, caminhamos em direção oposta a Deus. Agora, pela graça, nós somos reconciliados com Deus, é o que Paulo fala em 2 Coríntios. E a partir do momento que fomos reconciliados com Deus, nós encontramos a paz com Deus. Mas essa paz com Deus traz guerras porque nós temos que reconstituir coisas, reconstruir nossa vida. Nós temos que agora, sempre pela graça, sem dúvida, lutas, vencer hábitos, vencer vícios, pedir perdão, recomeçar, porque Deus muda a nossa perspectiva de vida, porque Deus muda o nosso coração. Mas o meu ponto não é seguir essa linha, mas mostrar que a paz com Deus é resultado da graça. E é por isso que Paulo
sempre saúda as igrejas, ele pega uma saudação comum aos judeus, que é Shalom, a ideia de paz, e ele pega a saudação dos gregos, que é graça. E ele pega essas duas saudações e as junta. Só que ele aproveita duas saudações, porque ele sempre tinha judeu e gentio, e o grego era a língua universal, digamos assim. Ele pega essas duas saudações, junta e dá uma ordem teológica. Ele aproveita, vou usar essas duas expressões e colocar uma ordem teológica. E ele coloca graça e paz, porque eu só posso encontrar paz pela graça. Então, a boa obra da salvação é pela graça de Deus. Quando Paulo se encontra com os presbíteros de Éfeso, em Mileto, ele vai demonstrar que passou 3 anos anunciando o Evangelho da graça. Quando o escritor de Hebreus fala àqueles irmãos sobre o Espírito Santo, ele diz que o Espírito é o Espírito da graça, porque é o Espírito Santo quem aplica a obra da salvação em nossos corações. A obra da salvação foi completa, não há nada mais a ser feito. Cristo realizou tudo o que era necessário, tudo. Mas é o Espírito quem aplica em nossos corações. E nós recebemos isso pela fé. E a fé é dom de Deus. Então, o grande manancial da fé é resultado da graça de Deus. E todos são salvos pela graça, quer judeus, quer gentios. Quando Pedro tem que relatar ao concílio de Jerusalém sobre a sua estada entre os gentios, que é uma coisa estranha, ele diz: cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Ou seja, nós judeus fomos salvos pela graça, e os gentios também foram. Não há diferença entre nós. Paulo, quando tem que exortar a igreja de Corinto, tão imatura, ele diz: quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Não há mérito algum em nossa fé. E certamente vem à memória de vocês o texto: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A boa obra da salvação, ela é iniciada por Deus. E esta boa obra é pela graça. E no terceiro e último aspecto que eu destaco, para não me alongar mais, é que esta obra é completada por Deus. Deus leva a bom termo. Eu me lembro que uma vez eu pensei em escrever um texto sobre um personagem do século XIX, e eu juntei livros, eu fazia muito isso, juntava livros para estudar e tal. Um dia eu vou escrever sobre ele, e outras coisas para fazer, e depois de uns 10 anos eu guardei os livros. E nunca escrevi sobre aquele autor. Acontece isso em casa às vezes, né? Tem aquilo ali, não, eu vou fazer. Acontece com os homens, acontece com as mulheres, não é isso? Aí eu vou mexer naquele encanamento ali, né? Aí eu vou fazer aquela receita. A gente tem coisas assim que a gente para fazer nas férias. A gente acumula tudo para as férias, e as férias precisariam ser de um ano, né? Porque é tanta coisa para as férias. Vocês viram mexer com uma coisa detestável. Vocês não espalhem, não. Eu detestava, eu pensava que tinha 6 meses, mas pelo tamanho, já devia ter 1 ano e meio que eu não mexia com aquilo. Eu falo, está com um pouco de vergonha, não espalhem. Eu fui limpar a caixa de gordura, gente. Nossa Senhora, né? Terrível. Bom, mas tirar a caixa de gordura, veja aquela tigre da cestinha, tive 10 quilos ali. Na minha cabeça eu tinha mexido há 6 meses, pode limpar 6 meses, 1 ano e pouco. Mas olha, um dia eu falo, daqui a pouco, mas que vem, era muita coisa. E a gente faz isso, projetos inacabados. Todos nós temos projetos inacabados. Ir para a academia, do espiritual. Em janeiro, alguns de vocês, esse você vai a Bíblia toda. Parou em Levíticos.
A gente faz projeto, vou emagrecer, não deixa pra lá. Mas a gente faz projeto, vou aprender um instrumento novo, aprender gaita. Bom, tente. Mas isso acontece com todo mundo. É muito comum. Todos nós temos grandes projetos, pequenos projetos. E às vezes é só começar. Hoje não começa, não dá. Começar. Bom, meus irmãos, para Deus não há projetos frustrados. É o que Jó entendeu lá, Jó 42, não é isso? Não há planos frustrados. A nossa salvação nunca é frustrada. E é por isso que Paulo diz: estou plenamente certo, diz que aquele que começou a boa obra, começou ele mesmo, começou pela graça, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A Trindade, meus irmãos, está comprometida com a nossa salvação. Eu admiro muito, pode parecer tola, mas eu gosto muito de observar as embalagens. Você sabe que eu compro muito pela internet, eu trago os documentos pela internet, e essas redes, de modo especial a Amazon, revolucionou muito isso, né? Revolucionou, a gente olhava com desconfiança, e depois foi procurando. Eu já comprei computador, sem nenhum problema, notebook, geladeira pela internet, e chega inteiro. Pode ser que um dia chegue algum problema, mas, olha, eu acho que todo mundo aqui, eu acho, todo mundo já comprou alguma coisa pela internet. E as embalagens me fascinam. E alguns de vocês guardam a embalagem, né? Não dá pena jogar fora, não dá pena. Tão bonitinho em caixa. Até que um dia joga fora, dá aranha, não sei o que, joga isso fora. Mas dá uma pena que aquela embalagem, o segredo é simples: joga lá fora. Então nasce uma afeição naquela embalagem, uma paixão duradoura que de entulhos. Mas, quando eu comecei a comprar livros antigamente, era um papelzinho que vinha. Quando se comprava no exterior, aí vinha uns sacos que eu nem conhecia aqui no Brasil, acho que não tinha. Uns sacos com bolha dentro, com espuma e tal. Eu achava isso, até eu gostava, eu tenho guardado uns sacos. Mas coisa bonita. Não era assim. Isso é muitos anos. Hoje nada, hoje as coisas são muito bem feitas nisso. O sistema de embalagem. Como eu falei, será que há 20 anos a gente pensaria em comprar um notebook pela internet, confiar que a embalagem vem? Eu não confio em mala no aeroporto, isso eu não confio não, um carinho que pega nossas malas. Mas eu confio nisso, porque eles evoluíram isso, evoluíram por causa da necessidade, evoluíram por causa de uma necessidade. Meus irmãos, vamos dizer assim, de uma forma muito simples, me permitam a minha simploriedade. O Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito, eles nos embalam de tal forma que nós somos preservados íntegros até o fim. A Trindade cuida de nós. É maravilhoso isso. Aquele que começou a obra vai completá-la. A Trindade cuida de nós. Nós estamos seguros na mão de Deus. Eu estou usando o exemplo da embalagem no sentido apenas de proteção. Deus cuida de nós. A nossa salvação é totalmente por Deus e pela graça de Deus. Ele nos preserva em crescimento, como fala Paulo a Tito, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Ou seja, Deus nos preserva não num estado de paralisia, não num estado de inércia, mas vai nos educando. E ali a palavra é pedagogia, né? Ele vai nos educando para que, renegadas as paixões, as questões mundanas, nos santifiquemos, para que nós tenhamos uma vida sensata, justa, piedosa. Ou seja, Deus nos conduz. E algo magnífico nisso tudo é que a nossa salvação, ela tem início, meio e fim, e não para um período de tempo. Ela não é aquele remédio que você compra, tomou 3 e esqueceu,
E daqui a pouco precisa de tu vai tomar aquele remédio uma vez, depois tem um sintoma, e você se automedica e vai lá, o remédio desse lá 3 anos, pá. 3 anos, tem a margem de segurança, e você vai lá e toma. Ou você olha, nem só há muito tempo, não vou tomar esse remédio, não, tal. A nossa salvação tem uma garantia eterna. Eu quero ler um texto, vocês mais sabem que eu estou aqui inventando isso. Quando você pega Romanos 8, 29 e 30, que é o texto mais completo sobre a nossa salvação, o texto mais completo que fala da nossa salvação é esse texto, Romanos 8, 29 e 30. Paulo fala de eternidade a eternidade. Ele diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, ele está falando de eternidade. De antemão conheceu. De antemão aqui se refere ao conhecimento eterno. E o conhecer de Deus é um conhecer que envolve uma relação afetiva. A palavra conhecer, quando se refere a Deus em relação ao ser humano, não é um conhecimento apenas intelectual, é um conhecimento afetivo. Por isso que a Bíblia diz, olha, o Senhor conhece quem? Os que lhe pertencem. Os falsos profetas no final vão dizer: Senhor, em teu nome realizamos milagres. Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. No Salmo 1, o Senhor conhece o caminho dos justos, e o caminho dos ímpios perecerá. A relação de conhecimento é de afeição. Então Paulo diz: aos que de antemão conheceu, o Senhor já nos amava na eternidade. Aos que de antemão conheceu, diz ele lá, também os predestinou na eternidade. Com o propósito? Para serem conforme a imagem de seu Filho. Deus nos escolheu na eternidade, em amor, para sermos moldados conforme Jesus Cristo, que é o padrão nosso. O nosso padrão eterno é Jesus Cristo, aquele que viria no tempo certo, Jesus Cristo. Nós comemoramos o Natal considerando isso, Deus encarnado. E ele continua: a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, aí Paulo agora vai entrar no tempo, na história. A estes também chamou. Deus nos chama, como chamou a Lídia, como chamou o carcereiro na sequência. Aos que predestinou, Deus na história dele chama. E aos que chamou, a esses também Deus justificou, diz Paulo. Ou seja, Deus nos declara justos pelo sacrifício de Cristo. E ele continua: e aos que justificou, a esses também glorificou. Paulo volta à eternidade, glorificação futura. Mas há um termo aqui em Paulo, me permitam, a menos que eu esteja equivocado. Eu digo que Paulo fala de eternidade a eternidade. Como é que ele joga a eternidade no passado? A esse que justificou, a esse também glorificou. A glorificação não é no futuro? Como é que ele coloca no passado? É simples. É porque para Paulo o futuro é passado, se Deus prometeu. Se Deus prometeu, é só questão de aguardar. Aquilo é certo. Deus cumpre as suas promessas. Deus é fiel. Deus é poderoso para cumprir fielmente o que prometeu. Então, a nossa salvação está completada, ainda que ela não tenha se consumado na história. Eu posso falar do futuro como passado, porque aquele que começou a obra em nós há de completá-la em Cristo Jesus, porque na mente de Deus ela já foi completada. Eu quero concluir, meus irmãos, rapidamente, algumas considerações finais que eu estou chamando aqui de atitudes dos salvos. Primeira delas, ação de graças pelos nossos irmãos salvos também. No verso 3, Paulo diz que dou graça a meu Deus por tudo que recordo de vós. Deus tem nos preservado, Deus tem preservado a nossa igreja, os nossos irmãos. Devemos dar graças a Deus por isso, como Paulo o fizera. Mas devemos interceder uns pelos outros. No verso 4 ele diz:
fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, intercedemos pelos outros, porque nós estamos na mesma caminhada, lutas diferentes, muitas vezes, tentações, dificuldades, provações, a intercessão dos fiéis. Agradecer pelos nossos irmãos, mas também interceder por eles. Mas, proclamação do Evangelho, no verso 5, ele diz: pela vossa cooperação do Evangelho desde o primeiro dia. Por que houve um primeiro dia? Porque eles ouviram o Evangelho. É preciso então que o Evangelho seja anunciado, para que pessoas possam crer nesse Evangelho e possam perseverar nesse Evangelho, como o próprio apóstolo fala em Romanos 10. Como ouvirão, como crerão, se não há quem pregue? Se não há quem pregue, ninguém vai se converter. É preciso que a mensagem do Evangelho seja proclamada. E eu resumo ainda mais para uma firme confiança em Deus. Paulo estava preso quando escreveu esta carta. A igreja estava sendo, me permitam o gerundismo, estava sendo perseguida. Quando você pega o capítulo 1, no verso 29, ele nos fala: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente crede nele. E ele continua no verso 30. A igreja estava padecendo, ela sofreu um tipo de perseguição. Paulo preso e a igreja perseguida. E Paulo não abandona a sua confiança em Deus, aquele que começou a obra há de completá-la. E é nesta certeza, então, que Judas, mais tarde, alguns anos depois, concluiria a sua carta. E esta conclusão serve para concluir esta mensagem desta manhã e deve servir de estímulo para nós em meio a lutas, incertezas e vitórias e conquistas, sempre confiantes no Senhor. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados, diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém e amém.
aniversário da Giovana, né? Parabéns. E queremos deixar um instante a palavra aberta para que o irmão ou uma irmã possa fazer uso também da palavra. Em Cristo Jesus, saudações. Em nome do Conselho da Igreja de Arapoti, queremos cumprimentar e parabenizar a toda a Igreja reunida em Arapongas. O momento é marcante e solene, ao permitir olhar para o templo, para seu exterior e interior, com toda a sua riqueza na arquitetura, liturgia, especialmente para os membros que desfrutam desse espaço sagrado todos os domingos. São apenas 6 anos, mas já são 6 anos de história. Apesar de estar em Arapongas, ser a igreja de Arapongas, o templo, conforme o Salmo 94, é de Deus. Sua palavra e sacramentos são propostos como sinais, selos e marcas de uma igreja viva e que tem o objetivo santo de proclamar a Cristo em todo o tempo, dentro e fora do templo, para a honra e glória do nome de Deus. Em nome do Conselho da Igreja Evangélica Reformada de Arapoti, desejamos as mais ricas e constantes bênçãos de Deus em vossa caminhada. Mais alguém, por favor? Seu Nico. Bom dia a todos. Bom dia. O pastor já falou da graça pela fé, mas eu acho que nós estamos aqui pela graça de Deus nas nossas vidas. Por cada um que está aqui presente, nós estamos aqui de Tibagi, viemos aqui
O pastor Edrei já faz, acho que 6 vezes já me convidou para vir aqui, mas eu tenho particularmente um impedimento. Eu faço aniversário justo amanhã, tá? Não quero dizer que tem que dar parabéns para mim, mas daí sempre a gente tem as festas particulares e então quando eu vi que era 9 horas da manhã, eu falei, então agora nós temos que ir, porque é domingo, dia consagrado a Deus, né? Então, pela graça, nós de Tibagi viemos aqui, pastor João, com a família, Maria Odete, a minha esposa Dalke também, agradecemos muito pela vinda aqui, que deu essa oportunidade, e a gente só pode dar os parabéns pela graça de Deus aqui, né? De nós podermos estar aqui. O senhor falou que naquela primeira era 16 ou 17 pessoas. 16. Né? Aqui já estamos num grupo de mais ou menos 50. Então, pela graça de Deus, nós estamos aqui nessa festa que nós temos hoje, mas também o desafio dessa igreja para ter, de repente, os bancos totalmente cheios e locais ainda para colocar mais bancos e aumentar ainda mais, ou mais trabalhos, né? A gente dá os parabéns pela graça de Deus. O coral muito abrilhantou esse dia também, e a gente só pode dar os parabéns para cada um que Deus nos trouxe aqui. Meu muito obrigado. Parabéns antecipado. Amém. Então, no almoço depois, os parabéns vão ser duplicados, né? Mais alguma palavra? Quero agradecer o Guilherme Edrei, que me convidou, lançou o convite. Eu sou lá de Maringá, da 6ª Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, né? É a 6ª, né? Maringá, com o pastor titular, o reverendo Edson Gutierrez, e foi muita alegria estar aqui, poder revê-lo, o professor, foi uma bênção na minha caminhada acadêmica. O outro reverendo Ernest Maia, também outra bênção que Deus colocou na minha vida, para poder concluir a minha academia. Então eu agradeço imensamente aos dois, agradecer à igreja, agradecer a Cristo Jesus por nos dar as forças e graças de estarmos aqui. E meus parabéns aos 6 anos de igreja, que tenha muitos mais anos, também o irmão falou ali, e complete todos os bancos, e também tenha mais horários de culto, quem sabe, mais 2, 3 horários de culto. Só tenho que agradecer a Deus por esse momento tão precioso de estar aqui com vocês. Deus abençoe o coral, foi uma bênção, uma maravilha, eu acho muito lindo o coral. Nossa, eu acho demais o coral, o binário. Por fim, eu agradeço a todos no nome de Jesus. Deus abençoe. Mais alguém? Nenhuma? Sandra? Faço parte da Igreja Primeira Batista de Arapongas. Conheci o pastor Edrei na Presbiteriana, um amigo muito querido, por isso fiz questão de vir nessa comemoração. E nós estamos em época de Natal, eu quero parabenizar a igreja fazendo uma comparaçãozinha, um desejo daquele versículo que diz: crescia um menino em graça, sabedoria, né, estatura. Essa igreja é uma menina ainda, né? Uma igreja pequenininha. Então, que realmente ela vai crescendo fisicamente, vai crescendo espiritualmente, e que a graça de Jesus esteja sempre com todos vocês e como pastor, como líder dessa igreja. Obrigado, Sandra. Nossa salvação e abraço.
abraço também aos irmãos da Igreja Batista, pastor Jairson, também grande colega, grande companheiro. Vamos nos colocar em pé. Vamos cantar esse último hino. Os irmãos que trouxeram suas ofertas, contribuições, poderão fazê-lo também nesse momento, enquanto cantamos. Em seguida, convido o reverendo Aldemir para que venha à frente para fazer esta oração de ação de graças. Em seguida, o reverendo Ernest nos interpretará a bênção do Senhor. Cantemos. Santo e amado Deus, nós reunidos estamos, ó Pai, e queremos neste momento colocar diante do Teu altar a nossa gratidão, Senhor, por este momento maravilhoso em que pudemos, unidos em nossos corações, louvar e glorificar o Teu santo e bendito nome. Nós queremos, ó Deus, agradecer pelos 6 anos de organização desta igreja, ó Pai. E queremos, ó Pai, rogar a Ti para que essa igreja cresça, essa igreja se expanda em nossa cidade e que ela possa trazer mais e mais corações para Ti, ó Pai. É o trabalho de todas as igrejas cristãs, ó Deus. Por isso, Senhor, usa-nos como Teus servos para que possamos contribuir com o nosso trabalho, com a nossa vida
nos abençoarmos e que tudo seja feito para a honra e glória do seu santo e bendito nome. Nós pedimos agradecidos no nome santo e precioso de Cristo Jesus. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações e as virtudes do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.